Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 16 de setembro. O Ibovespa ele fechou a segunda-feira em alta de 0,9%. O IBCBR de julho veio abaixo das expectativas, reforçando as perspectivas de desaceleração econômica ao longo do segundo semestre e favorecendo papéis cíclicos em meio ao fechamento da curva de juros. Além disso, também o dólar ele fechou em novas mínimas, cotado a 5,32. Caiu em torno de 0,6%. Entre os destaques da bolsa, Magazine Luiza subiu mais de 7%, repercutindo o fechamento da curva de juros, e na ponta oposta, Raia Drogasil recuou em movimento técnico, caiu em torno de 3,9%. E nessa terça-feira, as atenções se voltam para a divulgação da taxa de desemprego de agosto aqui no Brasil e dos dados de produção industrial e vendas no varejo nos Estados Unidos. Mas o foco da semana permanece na super quarta, quando serão anunciadas as decisões de política monetária tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quando a gente fala sobre o cenário de renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com o fechamento da curva. Nos Estados Unidos, os títulos soberanos reagiram à expectativa de cortes de juros pelo Fed, com possível redução de 0,25 ponto percentual. E aqui no Brasil, a curva de juros acompanhou o movimento externo, enquanto os dados de atividade econômica e inflação reforçaram o fechamento das taxas em meio às expectativas para a decisão do Copom na quarta-feira. Comentando sobre os mercados globais, nesta terça-feira os futuros nos Estados Unidos operam em alta, em torno de 0,2, 0,3%, após o S&P ele fechar acima dos 6.600 pontos pela primeira vez. O otimismo ele foi impulsionado por ganhos de mais de 4% em Alphabet e 3% em Tesla, além de avanço de 5% da Oracle após notícias de que a companhia faz parte do consórcio que permitiria a continuidade do TikTok nos Estados Unidos. Na Europa, o mercado ele opera em queda, em torno de 0,2, 0,3%, com a maioria dos setores recuando. Nenhum fato assim também relevante. E na China, os mercados eles não abriram nesta terça-feira, mas o foco ele segue nas negociações comerciais realizadas em Madrid. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele encerrou o pregão de ontem com uma alta de 0,35%. O movimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho dos fundos de tijolo, que apresentaram um avanço médio de 0,48% ontem, enquanto os FIIs de papel eles registraram um ganho médio de 0,07%. E do lado econômico, o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro nos Estados Unidos, ele afirmou que não vão colocar tarifas sobre a China devido às compras de petróleo russo, a menos que a Europa taxe a China e a Índia antes. Em relação ao Fed, um tribunal de apelações decidiu a favor da diretora da Lisa Cook, né, contra sua demissão solicitada por Donald Trump. E, paralelamente, o Senado aprovou a escolha de Stephen Miron ali para ocupar um cargo no Fed em 2026. Aqui no Brasil, o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, que é uma proxy mensal do PIB, ele caiu em torno de 0,5% em julho, em linha com as expectativas ali, tanto da XP como do mercado. Foi a terceira queda consecutiva, com um recuo em todos os setores. E também, falando sobre a agenda, na agenda internacional, os Estados Unidos devem divulgar as vendas no varejo e produção industrial. E aqui no Brasil, o destaque do dia é a divulgação da taxa de desemprego da PNAD contínua, que é esperado que caia para 5,7%. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.